Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tânia, esse é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a empreender, começando de forma pequena, começando na rua. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco para vocês o que você precisa para começar a ganhar dinheiro com churros, tá? Então eu vou detalhar tudo que você precisa ter, tudo que você precisa adquirir para poder começar esse negócio empreendedor. Então vamos para a vinheta e a gente já começa o nosso vídeo. Falei, né, no começo do vídeo, hoje eu vou detalhar para vocês tudo o que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro com churros. Para quem ainda não conhece meu canal, para quem ainda não me conhece, eu tenho uma loja de churros, né? Vou mostrar um pedacinho da loja aí para vocês. E eu comecei na rua, né? Comecei a vender com barraca na rua, depois adquiri um carrinho. Enfim, eu comecei de forma pequena, não tinha também muitas coisas, muitos equipamentos. Eu comecei com o que eu tinha, galera, e é possível começar com o que você tem e chegar a ter uma loja dessa sim. Porque se aconteceu comigo, por que isso não pode acontecer com você, não é mesmo? Então, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês de como você pode começar. Porque, gente, por mais que pareça ser clichê, né? Nossa, mas é só ir lá e começar. Mas muitas vezes a gente se sente perdido, né? Não sabe o que comprar, não sabe o que fazer, né? Você não precisa ser um expert dos churros para você começar um negócio de churros, mas você precisa pelo menos estudar um pouco, né? Testar em casa, porque não é fácil fazer uma massa de churros. É fácil porque o churros ele tem algumas pegadinhas aí, algumas coisas que nem eu mesma sabia que podia acontecer e que me trouxe uma série de problemas aí, mas eu persisti, né, e consegui alcançar. Então o meu objetivo é ajudar você para que você não tenha esses problemas também, para que você comece de uma forma da forma mais correta possível e consiga alcançar aí o seu grande objetivo. Quando eu comecei, pessoal, eu estava vendendo batata frita ainda, né? Eu nem vendia churros, eu comecei com docinhos na rua, aí depois eu comecei a vender batata frita. Aí eu coloquei os churros junto com a batata frita. E quando eu coloquei os churros foi muito bom, porque aumentou a minha margem de lucro, né? Aumentou as opções de vendas para os clientes. Então eu não vendia só a batata, eu vendia os churros. Então quem não queria o salgado, comia o doce. E é assim que você tem que pensar quando você está vendendo na rua, né? Então você tem que pensar o que o meu cliente deseja. Porque às vezes a pessoa não tá com vontade de comer um salgado, ela tá com vontade de comer um doce. Então se você serve as duas coisas, perfeito, né? Você consegue abranger aí mais clientes, você consegue atender um maior número de pessoas, né? Então eu comecei com batata frita e depois comecei os churros. Aí logo veio a pandemia, eu tive que parar. E quando a pandemia estava indo embora, né, que as coisas estavam se normalizando, eu havia perdido o meu ponto de vendas, né, onde eu vendia lá no terminal. Então eu não tinha mais espaço para eu ficar lá no terminal. E eu não sabia se eu parava de vender totalmente ou se eu continuava. E foi quando eu tive a ideia de colocar a barraca de churros na frente da minha casa. Apesar de não ser um ponto, né, eu achava que não era um ponto bom de vendas, eu resolvi arriscar. Tô parada, né, eu vou colocar, vamos ver o que dá. Assim que eu coloquei, pessoal, a barraca na frente de casa, nossa, foi assim um boom na minha vida. Sabe, as pessoas começaram a chegar a pedir churros, as pessoas sentiam o cheiro dos churros de longe, corriam para ver o que era, viam que era a minha barraca e compravam, fazia fila, pessoal, para comprar churros. E eu comecei a fazer muitos churros, muitos churros. Por exemplo, acabava uma massa em meia hora e já tinha que fazer outra, né? Eu não estava dando conta da demanda de tantos churros que eu tinha que fazer. E aí a gente teve que começar a investir, né? Comprar maquinários, teve que começar a comprar máquinas para poder fazer uma demanda maior de churros, porque até então eu fazia tudo na mão. Foi como eu comecei, fazendo tudo na mão, gente. Eu não tinha panela, mexedora de massa, eu não tinha o cilindro para cilindrar, eu fazia na maquininha manual. Eu não tinha nada disso, gente. Eu só tinha o tacho para fritar e a barraca. Então foi tudo manualmente, foi tudo na mão mesmo, na garra, na coragem. E aí, conforme a coisa foi crescendo, foi aumentando, eu comecei a ter que investir mais, né? Porque eu não estava dando conta. Então eu tive que comprar uma maceira para fazer a massa, tive que comprar um cilindro para cilindrar os churros, enfim. Então eu comecei a investir mais no negócio. E foi dando certo, foi dando certo. Eu comprei um carrinho, foi quando eu pensei em procurar um ponto de vendas, né? Porque eu sempre tive o sonho de abrir a minha loja. Eu sempre comecei a vender na rua, pessoal, pensando na minha loja.
né? E isso é muito importante também, você ir focado naquilo que você quer. Independente se você começa na rua, na frente de casa, tudo tem um começo. Mas vai focado, vai planejando o seu futuro. Então, eu sempre tive esse desejo de abrir a minha loja, uma loja física, né, no caso, que eu já tinha a minha loja na rua, mas eu sempre tive o sonho de abrir uma loja física. Então, foi quando eu comecei a pensar, a procurar pontos, e eu encontrei esse ponto aqui dentro, né, de um centro empresarial, e montei a minha loja, foi dando certo, né, e eu consegui montar a minha loja. Então eu vou passar para vocês o básico. Eu quero te dar uma dica para você começar a vender churros espanhol. Tá? O que é o churros espanhol? Churros espanhol é esse aqui, ó, mais fininho, pessoal. Tá? É um churros onde você vai colocar o doce de leite, né, ou o recheio que você preferir vender no potinho. Vai colocar ali a quantidade de churros que você quer, se você prefere vender 3, vender 5. Eu, no caso, vendo de 3 unidades. Vai colocar aí nesse copinho com o doce e vai servir para o cliente. Você tem várias formas que você pode montar esse churro espanhol. Você pode fazer um cone de papel bem bonito, você pode servir separado o doce no potinho e o churro separado no saquinho, enfim. Mas por que que eu te oriento a começar com churros espanhol? Porque é muito mais simples, gente. Você não vai ter que investir com recheadora, você não vai ter que investir com um cilindro agora no começo. Claro, você vai vender o outro churros também, né? Mas esse vídeo é para te explicar como você pode começar de forma imediata, tá? Sem precisar investir muito dinheiro. Então começa com o churros espanhol, porque o churros espanhol você consegue fazer na maquininha manual, né? E você consegue fazer sem recheadora, que são os utensílios mais caros dos churros, né? São os equipamentos que você mais vai precisar investir aí, né? Então você consegue eliminar esse investimento para poder começar. E o primeiro item que eu coloquei aqui na lista, eu fiz uma listinha, tá, pessoal, para não esquecer. Então a primeira coisa é adquirir uma barraca, tá? Ou uma barraca ou um carrinho. Eu tenho os dois, tá? Eu comecei mesmo com uma barraca. Se você for vender na sua casa, né? Se você tiver uma garagem, alguma coisa, você não precisa adquirir uma barraca, obviamente, né? Você também não precisa, gente, ter um ponto extraordinário. Claro, se você conseguir um ponto movimentado, né, é bem melhor. Mas se você for fazer na garagem da sua casa, você consegue eliminar também essa parte da barraca. Mas se você for vender na rua mesmo, não tem como. Você vai precisar ter uma barraca, tá bom? Ou um carrinho. O que é mais barato? A barraca ou o carrinho? Eu acho que acaba dando elas por elas. Por quê, gente? Se você comprar o carrinho, ele já vai vir tudo. Ele já vai vir o tacho, né? Ele já vai vir o escorredor de óleo. Ele já vai vir completinho ali para você começar a trabalhar. Mas se você comprar a barraca, você vai precisar comprar um tacho, né, que é um fogãozinho pasteleiro, você vai precisar comprar o escorredor. Então no fim acaba dando quase a mesma coisa. Se for diferente, é uma diferença de muito pouco aí, né, muitos poucos reais. Então você vai acabar dando elas por elas. Veja o que é melhor para você, o que você consegue fazer primeiro. Você vai precisar adquirir um botijão de gás a mais, né? Se você tiver um a mais aí na sua casa, melhor ainda, mas você vai precisar usar botijão de gás. Caso você tenha acesso à eletricidade, ao invés do tacho, você pode usar uma fritadeira também. Os dois super atendem, tá, gente? Você consegue começar tanto com um quanto com o outro. Hoje eu uso fritadeira, mas eu comecei com o tacho também, tá bom? Então, tanto faz, qualquer uma das duas coisas vai atingir o objetivo aí de servir um churros fresquinho, crocante, enfim. Você vai precisar de potes para armazenar esses churros, porque como eu fazia? Eu preparava tudo em casa, né? Já deixava os churros bonitinho, ajeitadinho nos potes, e depois eu levava para o meu ponto de vendas. Mas você pode também fazer tudo na hora, só que vai demorar mais, né? Então o cliente ali na rua, ele tá com pressa, ele quer tudo na hora. Então já deixa os churros preparadinho, guardados, armazenados no pote e leva para o seu ponto de vendas. Então você vai precisar desses potes maiores aí para você armazenar. Você vai precisar dessa maquininha aqui manual, tá? Eu indico para vocês a maquininha da Nodilar, porque ela é mais forte, ela é mais resistente. Só que com o tempo, se você for começar vendendo muito churros, que vai começar vendendo muito, você vai precisar trocar. Você vai precisar comprar o cilindro, não vai ter jeito mesmo. Mas até lá você já vai estar ganhando um dinheiro aí favorável para você conseguir fazer esse investimento. Mas essa da Nodilar manual, ela super atende aí pro começo, pro que você quer no começo do seu negócio. Então essa maquininha eu comprei pelo Mercado Livre, vendi na Shopee também, tá, gente? Vocês conseguem comprar tranquilamente
em qualquer loja online. Por que também eu indico você começar somente com churros espanhol com essa maquininha? Porque o churros tradicional nela não fica muito legal, gente. Eu testei, o formato dele não fica bacana, ele fica meio oleoso. Por isso que eu indico você começar com o churros espanhol também. Você vai precisar de um escorredor de gordura. Como eu disse, se você não for comprar o carrinho, for comprar barraca, você vai precisar desse escorredor de gordura. Você vai precisar das embalagens. Aqui, no meu caso, eu uso copinho, tá? Eu uso esses copinhos aqui de papel. Vai depender muito pelo preço do produto que você vai vender. Então, se você for vender mais barato, você vai precisar investir em embalagens mais baratas, né? E aí você vai precisar fazer a precificação para ver o que sai mais em conta para você. Então, no quesito de embalagem, é isso que você vai precisar aí: o copinho, colherzinha, guardanapo. E por fim, o que você vai precisar é de muita coragem, né? Muita força de vontade, muita perseverança. Bom, quanto que eu gastei para começar o meu negócio com churros? Se você for adquirir o carrinho ou a barraca, você vai gastar aí uma média de R$ 2.500, tá? Com R$ 2.500 você consegue começar tranquilamente o seu negócio de churros. Eu acho que vai até ter uma sobrinha aí para você conseguir comprar os insumos, né? Que é a farinha, as coisas para fazer os churros, o óleo de algodão para poder fritar os churros. Enfim, eu vou falar todos esses detalhes para vocês também nos próximos vídeos. Mas se você não precisar adquirir a barraca ou o carrinho for fazer na sua casa, você vai conseguir economizar um pouco mais ainda, tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, quero te convidar, clica aí no inscrever-se para você não perder nenhum vídeo de vendas aqui no meu canal. Muito obrigada pela sua audiência, até o próximo vídeo, tchau!